Ele nasceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Filho de pais portugueses e libaneses, já foi office boy, provador de alimentos, apresentador de TV, é advogado, político e, nas horas vagas, um trovador. Fora isso, foi o cara que passou o trator com as denúncias do mensalão. Hoje a Band recebe o presidente do PTB, o Dr. Roberto Jefferson. Dr. Roberto Jefferson, um prazer tê-lo aqui na Band. Prazer é meu, Fernando. Dr. Roberto Jefferson, saudades do Colégio Werneck no Rio de Janeiro, em Petrópolis? Muitas. Eu entrei no Werneck no preliminar e saí no terceiro ano científico. Foram 13 anos na mesma escola. Eu não sei se é por isso que eu aprendi essa minha maneira de ser. Eu sou do PTB desde a sua refundação, em 1989. Em 88, 92 a minha primeira eleição, então 89. Entrei no PTB em 89 e fiquei até hoje. 6 mandatos consecutivos de deputado federal no PTB pelo PTB. Eu aprendi isso na minha escola, no Instituto Carlos Alberto Werneck, em Petrópolis, que tinha como proprietário e diretor o professor Carlos Alberto Werneck, que era uma figura excepcional, uma pessoa especial. O senhor tem saudade de ser criança? Sempre tenho, e eu busco sempre isso. Eu sou um construtor dos encontros do passado. Eu vivo, é uma coisa meio romântica minha, mas eu visito sempre toda a minha geração de amigos, de primos, de tios. Eu frequento os tios mais velhos até hoje. Eu era ligadíssimo à minha avó, Marina Petiza, Petiza porque ela era caçula, Petit, francês Petiza, todo mundo chamava ela de Petiza, caçula da família dela, que é na cidade de Anta, que fica ali nas margens do Rio Paraíba do Sul, no Vale do Paraíba do Sul, dista de Petrópolis 70 quilômetros, mais ou menos. É a origem da minha família paterna. Eu vou sempre. Você acha importante isso? Eu acho fundamental. Todo mundo deveria fazer. Tem que cultivar o passado. Quem não tem passado não tem presente. Quem não tem presente não tem futuro. Infância ou maturidade? Eu não tenho o que reclamar da minha vida. A maturidade foi muito boa também. A fase escolar, a fase de universidade. Eu não tenho o que reclamar. Construí, busquei, projetei. Eu vim conquistando os meus projetos. Eu dizia quando menino, eu vou ser advogado, serei advogado. Me formei advogado. Eu tinha na cabeça, serei deputado. Eu não tinha esse discernimento, se deputado estadual ou federal. Mas meu pai foi vereador pelo PTB em Petrópolis, a cidade de Petrópolis, onde nasci, em 58 e 62. E o meu avô Ibrahim, lá na cidade de Anta, ele foi vereador em 1945 pelo PTB, na fundação do partido. Eu cresci nesse ambiente. Eu ia para Anta, via lá o senador Vasconcelos Torres na casa do vovô, conversando. O senador Paulo Biar, então aquela coisa. Na minha casa, os deputados, o Paiva Muniz, o Saldanha, o Ário Teodoro, todo mundo conversava com o papai vereador, presidente do PTB, na cidade de Petrópolis. Então eu me formei nesse meio, esse é o meu caldo de cultura. Você acha que a afinidade ela foi automática ou o teu pai embutia isso em você? Não, é uma coisa do convívio. Aquela coisa, se você é filho de médico, no convívio se influencia, vai ser médico. Filho de jornalista... Não quero isso pro meu filho. Mas não adianta você querer, Fernando. Eu fiquei assustado semana passada, eu falei assim, pai, eu quero ser jornalista. Eu falei, não, vai ser outra coisa. Vou te falar uma coisa, eu tenho 3 filhos. A Cristiane é a mais velha, o Roberto é o caçula e a Fabiana do meio. Eu nunca projetei para eles uma vida pública. Eu falei, talvez o Robertinho, mas o Roberto foi para Belém do Pará, casou com a moça, montou lá uma empresa, alongou, né? Porque normalmente a mulher leva o homem. O filho, seu filho é homem? Menino. Menino, tem que ter cuidado porque alonga. Se apaixonar em São Paulo, vai para São Paulo. Se apaixonar no Rio, vai para o Rio. Apaixonar em Brasília, em Goiânia, vai para Goiânia. Não tem saída. E o Robertinho, meu filho, foi casar em Belém do Pará. Então a moça, toda a festa de Natal, Ano Novo, é na casa dela. Então ele vai para lá, não tem jeito. E as meninas trazem a família para dentro de casa. A minha filha mais velha, a Cristiane, que é vereadora na cidade do Rio de Janeiro, na capital do Rio, pela segunda vez, e pela segunda vez é a secretária da terceira idade, secretária municipal do bem-estar e da terceira idade, ela cuida dos velhos. Eu nunca desejei para ela carreira política. Ela fez direito comigo, o escritório, estagiava comigo no escritório. Pai,
eu vou ser juíza, eu falei com a maior satisfação. Entrou para a escola de magistratura, estava bem, a professora dela, a Denise Frossard, a juíza, minha amiga, dizia, Roberta, ela vai ser uma grande juíza, eu torcendo para ela ser juíza. Até que surge um convite para que ela surgiu um convite para que ela fosse a secretária da terceira idade no governo do César Maia, prefeito do Rio. Ela aceitou, a Laura Carneiro induziu, a deputada, minha amiga, falei, Laurinha, não faz isso, mordeu a isca, não voltou mais para a escola de magistratura. Então, não depende de nós, não depende de nós. O senhor se arrepende de algo? Não, eu não tenho essas dívidas emocionais comigo mesmo, não tenho. Tenho créditos, fiz o que foi preciso, fui muito feliz na minha família, na família de... O senhor é resolvido, então? Sou, graças a Deus. Pelo que eu percebo. Sempre fui um cara assim de aventura, sempre gostei de andar de moto, de jipe. Até porque o seu CD também, você está em cima de uma moto, em cima né? de uma Harley. Eu tenho um primo mais velho que eu, o Ronaldo Medeiros Francisco, lá de Três Rios, lá no Vale do Paraíba, ali onde tem essa nossa família, Anta, Três Rios, Sapucaia. E o Ronaldo é um cara muito bonito, é um português turco, assim, a nossa família é libanesa e portuguesa, é um traçado. Ele era um instrutor da Polícia Rodoviária Federal há muitos anos no passado. Eu devia ter 10 anos, o Ronaldo, 20 anos mais velho que eu, tinha 30. Então ele chegava na nossa casa em Petrópolis, com aquela Harley azul e amarela, eu sonhava com aquilo, eu digo, eu vou ter uma Harley, isso é a minha moto. Eu subia na moto de um lado, descia do outro. Motor inconfundível. É a moto que eu tenho Harley Davidson. Não adianta, é a minha moto. Projetei isso na cabeça e quando chegou no Brasil, o Brasil vendeu o Harley e eu comprei uma Harley. Então eu ando de Harley. Mas aqui, o Jalapão, eu já viajei 3 vezes de jipe. Eu já dormi na Cachoeira da Formiga 3 vezes. Já fiquei acampado na Cachoeira da Velha umas 2 vezes. Conheço as dunas do Jalapão, Mateiros, São Félix do Jalapão. Conheço essas cidades todas. Ponte Alta. Mas estão asfaltando tudo para lá agora, né? Vai estragar, então, não dá para ir de jipe. Agora quebraram o encanto. Para o povo é bom, mas estão asfaltando tudo. Eu conversava com o José Geraldo, que é meu companheiro do PTB, o deputado e presidente do partido no estado, falou, está asfaltando tudo. Perdeu a graça. O senhor falou muito do teu pai e tua mãe. E uma pessoa querida, especial, muito agarrada comigo. O papai, vovô Ibrahim e papai são exemplo. O papai é assim, o legado do velho? Incansável trabalhador, um homem de uma monstruosa coragem moral, um negócio assim impressionante, e, para mim, o maior orador que eu conheci. A diferença minha de papai é que o papai, ele fala em versos, eu nunca consegui. Meu avô era poeta, vovô Ibrahim, já falecido, e papai é poeta. Ele preside hoje a União Brasileira de Trovadores. O papai, conversando contigo aqui, Fernando, você faz uma pergunta dessa, conta do teu passado, ele já mete uma trova em você e faz uma trova do passado, faz uma trova da juventude. E ele tem uma voz... Porque a tua oratória também não perde muito também. Sim, né? mas eu não sei fazer, eu sei falar em prosa, versos, não sei falar em verso. Sei versos decorados, versos que são da família que eu sei recitar. Mas papai faz aqui o caco, você diz assim... Essa manhã aqui em Palmas, olha o céu que azul, ele já mete uma poesia no céu, faz uma poesia sobre o céu azul de Palmas. Assim, ó, essa criancinha correndo com uma sandália cor-de-rosa, ele já faz um verso crônica em cima. Impressionante. E uma vez eu falei com o velho que o papai tem uma voz assim, ele é baixo, fala, aquele vozeirão retumbante. Eu falei, ô velho, é fácil você falar em verso? Eu não consigo, papai, eu sou um bom orador. Quando menino no Colégio Werneck, ganhei todos os concursos de oratória e retórica, porque havia isso dentro da escola, nós aprendíamos na escola isso. Então, havia aquele concurso interno de oratória, oratória o que se diz, retórica como se diz. Então, nós aprendíamos isso na escola. Mas eu nunca consegui construir em versos, pelo menos de improviso, um discurso. O papai disse assim, meu filho, ou é fácil ou é impossível. Aquela maneira dele falar, eu digo, para mim é impossível. Mas minha mãe é uma santa, é uma pessoa especial, uma pessoa querida. Minha mãe é filha de italiano e português, papai é filho de libanês. E ela incorporou a cozinha libanesa às suas habilidades para poder ter a casa cheia. Fim de semana, a mamãe fazia assim 8, 10 pratos diferentes.
Você não acredita. Ela fazia cuscuz e depois pastel de Belém. Rapaz, você não acredita. Aí eu fiz a cirurgia para emagrecer, que eu fui engordando, cheguei a 175 quilos. Sim. Isso há 11 anos atrás, operei e fiz a redução. Aí, depois de uns 3 meses assim, fui almoçar com a mamãe. E aquela mesa farta toda posta, um pedacinho disso, um pedacinho daquilo. Pronto. Não batia na cabeça dela, dizia, meu filho, você não gostou da comida de mamãe? Diga, mamãe, não dá. Como não dá? Você não gostou da comida da sua mãe? Aí era portuguesa, aí, né? Aí ela conseguiu, depois de eu conversar com ela, explicar a cirurgia, a redução de tamanho do estômago, que de 1,5 litro o estômago fica com 50 ml, deixa de ser um pacote de Coca-Cola de 1,5 litro para ser uma xicrinha de cafezinho. Mãe, é só uma xicrinha de cafezinho que eu tenho aqui, o resto foi embora, jogou fora. Aí que ela entendeu, agora ela compreende, então ela faz alguma coisa. Não fica mais chateada. Não, mas você veja a minha... E papai comendo? Papai é um grande gourmet. Aí a gente vai comer em perto do velho. Se você está fazendo dieta, você que é um cara magrinho assim, esbelto, Fernando, você não aguenta comer com o papai. Porque ele come... Mamãe, vamos dizer, ela acabou de fazer uma mijardra, um quibe. Ele põe no prato, ele pega, ele come, ele fez assim. Se você se deixar contaminar, meu irmão, arrebenta. Você arrebenta. Eu digo, velho, para com isso. Porque ele faz loquacidade do prato, ele faz um discurso eloquente. Não é? Se você se embalar no clima, quando você sai do almoço, está desse tamanho. O senhor se considera corajoso? Eu não tenho medo, não. Eu tenho um instinto de preservação. Tá. Você Mas utiliza o medo para a tua proteção. É o medo equilibrado. Mas andei parte. de moto desde moleque. A minha primeira moto foi uma Honda cinquentinha. Então, a minha vida inteira foi numa garupa dessa. Então, sei fazer, sei andar, tenho coragem. Ando o Brasil, ando a América do Sul de moto, viajo por aí. Carnaval mesmo, tampei para a Argentina, fui para Buenos Aires. Saí do Rio, 3 vezes 8, 24... 2.850 quilômetros do Rio até Buenos Aires. Em 4 dias eu toquei. Fiz o primeiro tiro Rio-Curitiba, 800 quilômetros. Curitiba, o segundo tiro a Porto Alegre, mais 800 quilômetros. Aí, Porto Alegre, eu fui até Paysandú, que é uma cidade do Uruguai. Eu entrei por Santana do Livramento, Rivera. Sozinho ou foi com mais Nós alguém? éramos 4 motociclistas. Não pensou em ir para a América? Não, na América você aluga lá, não. É melhor você alugar. Não, tem gente que sai de São Paulo, já fiquei sabendo disso, mas aí é muito tempo. É. Aí eu tenho que dedicar 90 dias a isso, 120 dias. Mas chegar na América, alugar uma moto em Los Angeles e ir até Las Vegas, já fiz. Já fiz, isso eu já fiz. Agora, eu estou programando para abril do ano que vem fazer costa a costa no Canadá. Começar no Atlântico, terminar no Pacífico, fazer um costa a costa. Porque o Canadá tem as mais lindas estradas do mundo. Aí a gente aluga as Harley. Tem que pegar uma época boa. Tem que ser abril, uma temperatura amena, 20, 22 graus. Quando cai de noite, 12, 14, senão fica muito pesado. O senhor tem medo da morte? É uma contingência da vida. Eu estou preparado para entender isso na minha cabeça. Morrer é uma contingência. Mas não está definido isso, ou não? Mas não quero morrer. Não, mas também, se tiver que morrer, eu não quero que seja de um acidente, de um susto, de uma coisa assim. Eu me preparo, faço ginástica. Antes de vir para a tua entrevista aqui, já malhei 1h05. Porque eu vejo que o senhor também é uma pessoa vaidosa, né? Por exemplo, essa sua gravata aí... Né? Gravata de grife. Presente de aniversário Diz ontem. que quem se cuida muito, como nós, assim, é a pessoa que tem medo de morrer, né? Medo de envelhecer. Mas eu não queria Será envelhecer fisicamente, não. Quero amadurecer espiritualmente. Eu quero me manter novo. Eu quero me manter novo. O meu avô me dizia o seguinte, que o homem tem a idade da mulher que ama. Como a minha mulher tem 15 anos menos do que eu tenho que me manter 15 anos mais novo. Boa, essa eu vou guardar. O homem tem a idade da mulher. Você viu o cara... que eu tenho uns amigos lá no Rio, que eu vejo de manhã cedo na praia, saradão, andando. Aí de tarde vai na academia, pá. Eu digo, arrumou uma mulher nova. Mas já na hora, aí tudo bem, separamos. E aí, eu estou com uma menina mais nova, quando temos 20 anos. Quando eu vejo, eu já identifico. Todo mundo tem mulher, será que é a mesma coisa? Porque, por exemplo, tem mulher velha, vamos assim dizer, idosa, né, para não ser tão vulgar, que pega os menininhos. Daí elas tentam Mas isso ser é mais raro, menininho, é só essa turma de televisão, né? né? Que você vê, né?
essas mulheres assim... Tem outra finalidade. A mulher é mais família do que nós. Em 1980, o senhor era um troglodita? Para comer? Barbaridade. Barbaridade. Eu comia 3 pratos de comida. Eu metia 1 litro da Coca-Cola, daquele de 1,5 litro, 2 litros em cima da mesa, e era aquilo tudo, era 1 litro de era aquele garrafão, aquela pet de 2 litros, e 3 pratos de comida. Eu era um monstro. Então esse nome troglodita vem dessa sua para comer, obsessão para eu tinha compulsão, eu não sei se a minha ansiedade... Eu era um destruidor de geladeira. Eu chegava em casa à noite, eu abria a geladeira, o que tivesse eu sentava o beiço, rebentava a geladeira. Como é que pode um negócio? E parecia que a comida ia correr de mim, Fernando. Parecia um estivador. Comigo a comida foge. É ansiedade, deve ser. Hoje não, como devagarinho. A cirurgia, para mim, teve essa importância. Como eu tenho um anel redutor de esôfago, que o médico encontrou como alternativa para conter essa compulsão. O esôfago humano tem em torno de 2,5 centímetros de diâmetro. E quando a gente faz essa cirurgia, em alguns casos, como o meu, o médico põe um anel redutor no esôfago, reduz para 1 centímetro de diâmetro. Eu tenho o meu esôfago do tamanho de um bebê de 1 ano de idade. Para quê? Para me forçar a mastigar. Me força a mastigar. Porque antigamente eu fazia assim, jogava uma garfada na boca, 2, apertava o nariz e já descia. Se eu fizer isso, enrosca, entope, eu tenho que tirar. Entope. Não que vá ao estômago, entope antes. Aqui não chegou a acontecer isso, não? Várias vezes. Até hoje acontece. É só eu distrair. Eu estou conversando. Aí, essa maldição do celular que você mandou tirar daqui, que estava em cima da mesa, antes de começar a entrevista, toco o telefone celular. Eu digo, alô, eu esqueço, meto uma garfada maior e mastigo menos, enrosca, entope, eu tenho que ir no banheiro tirar. Porque eu tenho que mastigar 40, 50 vezes. Aí, quando fica líquida a comida na boca... Que disciplina, meu Deus. E isso me disciplinou na vida. Aquela compulsão, aquela ansiedade, acabou. Um freio mecânico que deu consequência psicológica. Impressionante isso. Olha só. No início eu sofria com isso. Imagino. Mas hoje não. Como devagar, serenamente. Então hoje vai um belo peixe aqui do Tocantins, Se Deus quiser. Estou esperando o Zé Geraldo pagar a conta. O senhor não começou na vida política muito tarde? Eu acho que eu comecei com 28 anos, não foi? 28, eu fui eleito deputado federal. Poderia ter começado antes? Eu casei muito cedo, casei aos 20. Aos 20, eu comecei a trabalhar aos 14, papai professor. E professor de matemática e português. Ele dava aula no Colégio Werneck, no Colégio Senip, no Liceu, em Petrópolis. Ele dava 16 aulas por dia para sustentar uma família de 7 filhos. Ele dava 4 horas de manhã, 4 depois do almoço, 4 à noite, depois daquela pequena janta rápida que ele fazia. E nós não tínhamos um padrão de vida elevado. Minha mãe dona de casa e o papai um professor que, para sustentar 7 filhos, tinha que fazer força. E o que aconteceu? Eu, aos 14 anos, fui trabalhar. Fui para um escritório de advocacia em Petrópolis, do Miguel Pachá. Aliás, é uma curiosidade, o escritório onde eu fui boy até os 18, ele fez no estado do Rio 5 desembargadores e uma procuradora-geral de justiça. Você veja só, esse escritório que eu trabalhei menino. E aos 20 eu me casei, porque eu era responsável, trabalhava de tarde, eu estudava de manhã, trabalhava de tarde até assim, umas 6h30 da noite, ganhava meu dinheirinho, tinha minhas contas. Eu namorei e casei aos 20 anos. E fui trabalhar no Rio, fiz uma prova para Quibon, aquela empresa de produtos alimentícios, e passei para ser da área de treinamento da Quibon. O pessoal gostou de mim, do meu desempenho, da minha oratória, da minha caligrafia, do meu português, e o pessoal me contratou para a área de treinamento. Aí fui da Quibon por 6 anos, se eu não me engano, não é? Mas estudando, fazendo faculdade. Mas quando eu percebi... Você foi parar numa empresa de alimentação. E era degustador. Dona Carolina, como era o nome dela? Era uma colombiana, a gerente de qualidade, acho que era Carolina Haidar, o nome dela. Rai com Y, Dar, Haidar. E ela fez uns testes na empresa para ver quem tinha um paladar mais apurado, eu passei. Olha só. Então, para testar a manteiga, para ver se era um pouco mais rançosa, se estava equilibrado no sal,
Então, mas era golinho, mas eu ganhava caixa de sorvete, de bolo. Que delícia! Presidente, qual é o legado de seu pai? Para a gente terminar esse bloco. Para mim é isso, é a coragem moral, porque o velho é um trabalhador incansável, incansável. Eu vi o meu velho trabalhar de segunda a domingo, porque sábado ele corrigia a prova e domingo dava aula particular. Então, um trabalhador incansável, um homem de uma coragem moral muito forte, né? Um homem dedicado e um grande orador. Eu aprendi com ele um pouquinho do que sei fazer. Treinei, a escola me dava como fundamento, mas o pessoal dizia assim, havia uma disputa de oratória e retórica, Werneck, Senipe e Liceu. Aí eu ganhava. O pessoal dizia também o filho do Roberto Francisco. Quer dizer, eu não tinha importância. Olha só. Sendo filho de quem é, pô? Só podia ser. O senhor ficava puto da vida, né? No início eu ficava, mas hoje eu acho que foi importante. No início, pô, mas eu sou o Roberto Jefferson. Também o Robertinho, filho do... Não é vantagem ele ganhar, não é vantagem. Que maldade desses seus amigos. Mas era assim, né? O pai dele também, pô, não é vantagem, não é vantagem. A TV foi o seu grande trampolim com o povo na TV. Estou errado? Eu nunca imaginei fazer TV, Fernando. Eu era advogado criminalista e era o advogado do Wagner Montes, do José Cunha e do Sérgio Malandro. Porque eles viviam no programa, era um programa, o Povo na TV, era um programa de meio-dia às 6 da noite diário, em São Paulo e no Rio. Com o Wilton Franco. O Wilton Franco era o diretor, a Cristina Rocha. Então a gente passava uma semana em São Paulo, uma semana no Rio. Só que o programa, quer dizer, a gente passava, não, nessa época eu não passava. E o programa, o pessoal fazia umas críticas contundentes. De vez em quando, alguém era processado na lei da imprensa. E eu advogava para eles. Havia no programa um poeta baiano gordo, Fernando Leite Mendes, um cara especial, um intelectual especial. E ele fazia o lado moderado do programa. E ele morre de um infarto fulminante. Ficou aberta aquela brecha. Tinha um pessoal que pegava, Wagner pegava. O Serginho Malandro apresentava o musical, mas pegava. O Zé Cunha fazia o futebol, mas pegava. Faltava o lado do romance, o lado da poesia, o lado do direito. Aí eu fui enfrentar num júri simulado no programa dele, O Povo na TV, o Tenório Cavalcante. O Tenório acusava e eu defendia um personagem que surgiu no Rio, o Mão Branca. Mão Branca era um personagem lá do Rio, um justiceiro que matava bandidos. E o Tenório acusava o Mão Branca e eu defendia o Mão Branca. E o Wilton ficou muito impressionado com o meu desempenho, muito impressionado. Passados uns 8 meses, um ano dessa minha ida ao programa, para fazer esse debate com o Tenório Cavalcante, morre o Fernando Leite Mendes. Aí ele vai e me chama e diz, Roberto, você poderia me dar uma cobertura aqui na televisão de uns 30 dias? Você faria a parte mais moderada, o aconselhamento jurídico, o direito de família. Eu falei, não posso mais do que 30 dias, Wilton. Eu tenho escritório no Rio e tenho em São Paulo. Eu fico na ponte aérea para lá e para cá. Não dá para mim, tenho meus clientes para defender. Eu falei, não, 30 dias. 30 dias foram 6 anos. Me deram um baita de um salário. Como advogado, eu corria pelo menos 6 meses para ganhar o salário que eu ganhava por mês. Você sabe que televisão é uma coisa, graças a Deus, que remunera bem. E eu acabei ficando 6 anos. Aí comecei a advogar no programa. Eu fiz toda a minha advocacia no programa. Montou um escritório na TV. Quando eu fui eleito, eu estudei na Universidade Estácio de Sá, no Rio. E o escritório de estágio me dava a estrutura para o programa. Olha aí. Então, eu puxava, punha no ar os alunos da Estácio. Para eles era interessante. Era interessante para o escritório da Estácio também, foi dando mais nome à universidade, porque é uma universidade espetacular. E nós defendíamos aquelas pessoas que procuravam justiça gratuita através do escritório de estágio da Universidade Estácio de Sá. Eu, pelo programa, devo ter feito uns 100 júris. Imagina. Isso aí é a coisa que é engraçada. A pessoa ia ao programa, pedia, contava o caso no ar, eu entrava como advogado. No dia que havia o júri, mostrava o Roberto Jefferson na tribuna, em trechos da defesa, trechos da acusação, depois a decisão, a sentença. Aí eu vinha no ar explicar. Então era uma coisa pedagógica e dava uma audiência, rapaz. É um serviço... É uma audiência maluca, é um negócio de fenomenal. Então, assim, já que você conhece muito bem televisão, mais do que eu, sabe que tem comercial. Você está com que idade, Fernando? Eu estou com 35. Está jovem, Deus te abençoe. Tem muito ainda para... Eu fiz 58 ontem. Olha aí. Estou quase sexy.
Você pode ser meu pai. Claro, a Cristiane, minha filha, tem a sua idade. É. A Cris. Então, já que você conhece bem televisão, eu vou fazer um break comercial aqui. Vamos que lá, não paga as vamos contas, faturar. Tá bom? Então, Vamos faturar. voltamos a falar com o presidente do PTB, Dr. Roberto Jefferson. Dr. Roberto Jefferson, te incomoda esta pecha de tropa de elite em favor do Collor de Mello? Não. Eu sempre tive lado. Isso eu aprendi com meu avô, Ibrahim, vovô Buzico, esse libanês que eu estou te falando, falei sobre, era um filósofo. Era um homem que sabia viver, era juiz de paz lá em Anta. E ele sempre dizia para nós, o meu neto, o homem que não tem lado não tem fundo. Homem sem lado é homem sem fundo. E eu sempre tive lado. Eu entendo que esse lado tem razão, é o meu lado, eu estou no meu lado. Não, fico, não, eu poderia, eu gostaria, não. Eu entendo assim, eu faço assim, eu penso assim. Não, eu não sei bem, eu acho. Você não me vê dizer que eu acho. Isso não existe para mim. Não tem vergonha da tua posição? Não. O meu eleitor, às vezes, diverge de mim. Mas diz, Roberto, nós sabíamos que você ia tomar uma posição. Porque o pior é aquele deputado que... Para onde vai a onda? Vai para lá, vou junto. Vem para cá, vou também. Não tem lado. Eu tenho lado, tenho posição. Como é que está a sua relação com o Collor? Boa, meu amigo. Ele é vice-presidente do PTB Nacional, meu amigo. Como é que o país seria se o Collor permanecesse no governo? Eu penso que essas reformas teriam avançado mais rapidamente. As reformas que o Brasil ainda sente falta. E o Collor caiu em função disso, né? Você imagina. Eu vou contar um caso a você. Quando o Collor assumiu, eu havia comprado um Opala 400 novo, Bordeaux, que a Chevrolet lançou, era a última novidade da indústria automobilística no Brasil. Aí, isso em 89. O Collor ganhou a eleição em 89 e assumiu em 90, né? Foi. 90. Em 91, meu carro era uma carroça. Eu parava do lado daqueles Honda Civic, dizia, Jesus do céu, esse meu Opala virou uma carroça. Em 2 anos, um carro último tipo da Chevrolet. Você imagina ele quebrar esses monopólios todos da Volkswagen, da Chevrolet no Brasil, que só vendiam para nós carroça. E trazer para o mercado esses carros modernos que o Brasil tem hoje. Começar a quebrar monopólio de telecomunicação, que era estatal. Ele sofreu essa pressão. Ele bateu muito duro nos monopólios paulistas, porque era aquilo, indústria automobilística e banco manda no Brasil, até hoje. A força qual é? Você abre uma revista de circulação semanal, a Veja, olha só quem são os anunciantes. 3 bancos, todas as montadoras de veículos, ali a força, ali a grana. Onde estão essas pessoas, essas empresas? São Paulo. O Collor vai, quando ele quebra aqueles monopólios, Ford, Volkswagen, Chevrolet, e tudo com carro de quinta categoria em relação ao mundo. E começa, na consequência, a indústria de autopeças que fornecia, mudar tudo, a quebrar todo mundo. Foi para o tombo. Que o automobilístico foi, assim, um fator só, né? Um segmento. Fora a informática, porque nós tínhamos aquela besteira no Brasil, reserva de informática. Era orelhão. Você usava um orelhão de mão, né? Ficha. Era a época, ficha, você não podia ter um celular. Lembro de repórteres na redação ligando de ficha da rua. Um terminal de telefone em casa valia $3.000. Hoje declarava no imposto de renda. Eu tinha 4 telefones declarados no imposto de renda. Era valor. Com 1 ano isso acabou tudo, rapaz. Mexeu com muito O Brasil interesse. seria diferente. E eu penso que ele ia andar mais rápido. Houve aquela reação e a organização de grupos. Eu me lembro que quando o Collor acabou com o título ao portador,
micaram no Banco Central 6 bilhões de reais. Eu não sei se a moeda daquela época era real ou cruzeiro, não me lembro. Real foi com o Fernando Henrique, Foi. não foi? Devia ser Cruzeiro Novo. Ou né? cruzeiro ou cruzado, eu não me lembro bem que moeda era. Mas micaram no Tesouro 6 bilhões de cruzeiros, ou reais ou cruzados, a moeda que fosse àquela época. Esses caras não perdoaram o Collor. Porque ele exigiu que, para você trocar o título pelo dinheiro, tivesse identidade, né, impressão digital e CPF. Teve cara que não pôde buscar. Não tinha como explicar aquela dinheirama. Os caras não perdoaram ele, rapaz. Não perdoaram. O senhor acredita que a Dilma está no mesmo caminho que o presidente Collor? Ela tem que ser menos intempestiva. Digo na questão da articulação política. Ela Acho que o grande fator do Collor foi a articulação política. Ele não política. possuía articulação política com o Congresso. A Dilma está no vácuo disso? Ela precisa melhorar a relação. Porque hoje o Collor ele reconhece isso, né? Ele dá entrevista, ele reconhece que falhou. Ele não tinha paciência com os parlamentares. Tratava, e ele fazia discursos, eu me recordo daquela época. Era um gestor privado. Eu tive 5 milhões de votos mais que esse Congresso todo somado. Eu tenho mais votos que esse Congresso. Então, encurralou o Congresso, empurrou goela abaixo um monte de coisa. No primeiro escorregão, e a Dilma tem que ter cuidado, porque ela é uma bela gestora. O sucesso do governo do Lula foi construído pela Dilma na Casa Civil. Porque ele podia fazer política, viajar, política nacional, política internacional. Foi o maior propagandista do Brasil no mundo, abriu mercados na Ásia, na África, para o Brasil. O Lula fez isso. E ela cuidava da casa. Mas ela tocava o governo, porque a Casa Civil toca o governo. Mas ela tem que botar alguém, se ela não quiser fazer interlocução política, ela tem que colocar alguém que faça interlocução política. Senão ela vai ter crise. Porque cá entre nós, a opinião minha, eu vejo que ela não sabe fazer articulação política. Ela é muito imperativo afirmativo. Meia volta, vou ver, sentido, descansar. Isso não funciona no parlamento. Não funciona na política. Ali só tem chefe. E chefe não recebe ordem no imperativo afirmativo. Tem que mudar o tempo do verbo. É melhor mudar a presidente ou o parlamento? O Fernando, sabe o que eu entendo? Que a Dilma devia ser sincera. Dizer acha ao que ela povo, não assim, é? olhar dentro do olho do povo, assim, pegar a lente da TV e dizer, gente, ó, eu não sou candidato à reeleição, não. Eu vou tocar o Brasil nas reformas que o Brasil precisa. Vou sofrer reações poderosas, porque eu vou mexer em interesses que são interesses seculares. Vou mexer. Eu preciso botar o Brasil na modernidade para competir no mundo. E não sou candidata à reeleição. Então, ela vai se livrar de ter que tomar atitudes assim sempre mais moderadas, mais equilibradas, mais comedidas, não é? Para não desagradar a classe B, aquela classe D, ou a classe dos empresários, ou a classe dos bancários, ou a classe dos funcionários públicos. Ela vai ter que saber e dizer aqui, gente, isso aqui eu vou mexer. Porque eu não sou candidata à reeleição. Tocar reforma política, fazer a reforma tributária, ela precisa. E depois deixa eu ir. Vem quem? Vem Lula, vai disputar com o Aécio. Ela deixa, mas ela cumpre um papel na história de mudar as estruturas que precisam ser mudadas para preparar o Brasil, de fato, para o terceiro milênio. Por falar nisso, não chegamos aos 15 minutos do primeiro tempo e o banco de reserva parece que está acabando. O curioso é o PT, não é o governo, Dilma, é o PT. Você viu os 3 principais homens do PT, em 10 anos, se arrebentaram na vida pública. Guxiquem, Zé Dirceu, acabou. E o Palocci, 2 quedas de 2 ministérios. Esses eram os homens mais importantes do PT. Aí o que aconteceu? Hoje você não tem. Quem é o líder do PT hoje? Não, é o Zé Dirceu, é o líder na sombra. Ele continua a manobrar nos bastidores, mas líder na sombra. O líder na luz é Deus, na sombra é Lúcifer. Então, o líder na sombra não importa, não interessa para ninguém. Você veja isso. Não tem nomes. Ou é a Dilma ou é Lula. Você veja, toda a crise agora, o Lula corre. Não tem nome no PT. O PT não forma lideranças, é curioso isso. Quem?
Quem é o grande articulador do PT hoje? O Vacareza? Quem? O senhor acredita É mesmo? Ideli Salvati, com todo o carinho que eu tenho por ela. Ela não tem perfil. Mas o senhor acredita que esses 3 meses não estão operando ainda? Quem? Nos bastidores? O Chiquem, o Zé Disseu? Mas operar em bastidor é fora da luz. Eu estou te dando televisão nessa luz feérica. Quem opera na sombra é o adversário de Deus. Deus opera na luz. Todo mundo sabe dos gestos, dos passos. Não é? Na sombra, o cardeal Richelieu é o representante do adversário de Deus. O operador de bastidor é o representante do adversário de Deus. Não existe. Tem que ter a figura de proa, de rosto, que venha para a luz, que olhe você nos olhos, olhe o olho do teu ouvinte e fale com a luz aqui iluminando. Claro, operador na sombra. Mas como é que opera na sombra? Os modus operantes da Al-Qaeda trabalham na sombra. Só. Mas causam destruição. Sim, mas aí é morte. Você vê sombra, morte e demo. É isso. A Al-Qaeda faz a guerra na sombra, no ódio, no ressentimento, no revanchismo. Um negócio terrível. Estamos fazendo, então, a previsão do governo Dilma. Não. Será? Falta ela só agora, a não ser que Tem tempo hábil para isso? ela pode puxar o Temer para essa interlocução, para essa estrutura de montar a relação com o Congresso com simpatia, de estender. Eu penso que a Casa Civil tem que ser técnica mesmo. Se politizar a Casa Civil dá problema. Politizou com o Zé Disseu, crise, mensalão. Politizou com o Pallotti, crise, ele caiu. Agora a Gleisi Hoffmann, que é uma menina que tem perfil de administração, um perfil parecido com a Dilma, ela vai tocar os projetos da Casa Civil como tem que ser tocados. Eu só não achei bom a Ideli Salvati na interlocução política, ela ser a ministra das Relações Institucionais. Ela é muito dura, ela é muito sem cintura, ela xinga muito, ela bate muito, ela mete o dedo no nariz. Eu não vejo na base do pito você conseguir trazer gente. Ninguém pega a mosca com vinagre, eu não conheço. Vamos ver, eu penso que tinha que ter sido ali no lugar da Ideli Salvati, um homem assim, tipo Temer, sereno, que o cara chega e diz, você é um cachorro, você é um bandido, você é... E o cara diz, vamos avaliar. Calma. Toma uma água, está nervoso? Senta ali. Faz uma água com açúcar para ele, senta, calma, depois eu falo contigo. Se for um cara que nem Ideli, você é uma bruxa, ela pega uma vassoura e dá na cabeça do cara. Ela não tem esse perfil de ouvir, engolir e depois tomar uma atitude. Diplomacia não... Zero. Então precisa ter ali no poder alguém com esse perfil. Finalmente o PMDB chegou à presidência. É verdade. E o Temer é um homem preparadíssimo. E eu digo até mesmo porque agora a Dilma mais do que nunca depende do PMDB. Vimos agora recente. É verdade. É um partido importante no governo e tem que ser respeitado assim. O judiciário foi ou tem sido o seu maior inimigo diante de todas aquelas acusações do mensalão? Denúncias? Você sabe o que foi, para mim, a pior coisa que aconteceu com o judiciário? Foi transmitir ao vivo as sessões do Supremo, do Tribunal Superior de Justiça, do STJ. Porque os juízes deixaram de decidir para a lei, pela lei, com a lei, para julgar para a galera. Essa semana eu li uma entrevista do Joaquim Barbosa na Veja, joga para a galera, ele quer ser aplaudido em botequim. O ministro Joaquim, ele não está preocupado em legislar para a academia, de sentenciar para o direito, de respeitar as regras constitucionais. Ele quer fazer... Porque você sabe que qualquer linchamento é popular. O povo não quer entender que tem que ver se realmente tem culpa aquela pessoa, qual o grau da culpa, que punição se dá aquele tipo de culpa. Não, ele quer julgar para a galera. Ele não está preocupado com os ditames da lei, com os princípios constitucionais da reserva legal, da presunção de inocência. Vamos julgar para a galera. Ele gosta de chegar no Rio, lá no botequim, aí o pessoal levanta, bate palma, sou aplaudido no botequim. E aquele socialista de botequim que a gente conhece tanto, toma uísque e diz, o comunismo é o melhor regime do mundo. É isso o negócio dele. Não acho bom. Não acho que esse seja o caminho. Está ruim. Transmitir ao vivo. Então, todo mundo joga para a televisão. Não faz para o direito. Aí, os que fazem para o direito, você tem uma parte da mídia que
porque não é pautado pela redação. Está ruim isso. Eu acho que o judiciário tem que estar distante da paixão política, do linchamento político. Quem faria a reforma do judiciário? Porque teria que mudar essa conduta. Isso aí eu acho que nós vamos amadurecer, nós vamos ter um confronto aí já. O Ministério Público, por exemplo, hoje você não sabe se é executivo, se é poder judiciário, o que ele é, um poder novo. Ou seja, um poder de segurança, de polícia. Diz a Constituição, Fernando, que o poder emana do povo e dos seus representantes eleitos. Mas o promotor não gosta disso, não. Para ele, o poder emana do concurso público, é o decoreba. Eu decorei a Constituição, sou doutor, rapaz, fui para Harvard. Eu fiz extensão na Colômbia, eu fiz extensão lá em Portugal. E aquela intolerância, aquela impaciência, aquele autoritarismo, que essas causas aí que eles têm peitado. Porque às vezes eles esbarram no poder de polícia. Porque no Brasil não vai haver mais poder a ditadura militar morreu, passou. O que nós estamos às vésperas de viver aí é uma ditadura do Ministério Público. Já. Isso é bom, porque aí nesse conflito as coisas vão começar a aparecer, essas coisas vão começar a vir, aí a sociedade vai rediscutir esse papel. Vai precisar passar por isso. Não acredito que a sociedade esteja preparada para discutir Ela isso. amadurece no sofrimento. As coisas acabam chegando na ponta. Porque você começa a massacrar na elite, mas acaba chegando no povo. Não tem jeito. Porque o problema está na educação, né? Porque não tem educação, então vai no sofrimento. Vai no sofrimento. O Haddad é fraquinho, né? Esse ministro da Educação, não sei como é que ele se segura. É tão ruim, erra tanto esse rapaz, expõe tanto o governo, erra no Enem, erra nos livros. Livro de matemática com erro de matemática. Livro de Qual é a conta lá? 7 mais 2, quanto? Aí cartilha para menino de 10 anos aprender a ter relação anal. Ia para a escola uma cartilha, tudo bem, ninguém é contra. Eu fui o relator e relatei a favor da união civil do homossexual. Tudo bem, tudo certo. Mas mandar para um menino de 11 anos na escola uma cartilha que ele tem que, para ter relação anal, botar uma camisinha. Estava lá, o filminho. Meu pai. Não dá, meu irmão. Aí é proselitismo, é ruim. Vai dizer que não sabia. O senhor sabe perdoar? Eu não tenho rancor, não. Só olho para frente. O ódio é olhar para trás, não é isso? Retrovisor. Eu só faço para trás a ternura, o romance. Família, as relações positivas, da saudade, onde nós construímos o afeto, o amor, o que é que nós fizemos juntos, não é? Os sonhos que a família sonhou, os amigos sonharam, isso aí eu volto sempre para trás e olho. Eu agora estou acabando de construir o mausoléu da família, e no mausoléu estou botando os versos de vovô, os versos do Nadinho, meu tio que faleceu, os versos que papai construiu para minha avó, botei foto de todo mundo, uma coisa linda. O que é que o senhor quer que escreva no seu epitáfio? Alguém já te perguntou isso? Roberto Jefferson. Eu gostaria que escrevesse assim: honrei as tradições e credos de meus antepassados. Fiz valer a vida que vivi. Está aí. Pronto. Vou deixar Roberto Jefferson. Está aí. Vou escrever e vou mandar. Vou deixar. Honrei tradições e credos de meus antepassados. E fiz valer a vida que vivi. Vou escrever isso. Essa frase você vai ouvir falar nela no futuro. Pronto. Então o senhor perdoaria Zé Dirceu, Zé Genuíno? Não tem mais nada contra eles, passou. Encontrou com eles em algum momento? Não, ainda não encontrei, nunca mais encontrei. Abraçaria eles? Fica pesado, aí não. Né? Aí fica, eu chegar... Fernando, imagina que no teu programa, eu chego, está saindo o Zé Dirceu daqui, está ali o nosso friorento ali com aquela... Com a câmera aberta, pá, aí Zé... Pô, ficar vai dizer... Não dá. Não dá. E não dá para mim, não dá para ele, né? Bom dia, como vai o senhor? Isso aí é o natural. Como vai o senhor? Tudo bem? Tudo certinho? Aí não tem problema, mas abraçar é complicado. Mas o perdão é liberado. O ódio não faz mal ao odiado. O ódio mata quem odeia. O cara que odeia morre. Ele se resseca, ele embrutece, ele morre por dentro. O odiado... Então, o ódio faz a vítima aquele que tem ódio.
Você que fica... Pressão sobe, o açúcar sobe, dispara a taxa Come mais. Come mais, ou bebe mais. Não, Deus me livre. Passou, está no passado. Então o senhor vai me perdoar, vou pedir mais um break comercial. Vamos faturar. Pelo amor de Deus. Vamos faturar. Vamos lá. Você está na Band e o nosso entrevistado de hoje, o Dr. Roberto Jefferson. A juventude entende o seu papel no cenário político? Compreende. Compreende. E no PTB nós temos um movimento fortíssimo da juventude, presidido por um menino de Alagoas, o Anderson Xavier. Mas é fortíssimo em Alagoas, é forte no Nordeste, é forte no Rio Grande do Sul, é forte no Rio de Janeiro, é forte em São Paulo, é forte em Minas, fortíssimo no Maranhão. Compreende e me apoia. E veio comigo. Acabou a oposição? Acabou. Nós estamos vivendo quase um unipartidarismo no Brasil. Como que vai fazer daqui para frente, então? Eu vou debitar ao Serra a desarticulação da oposição. A eleição presidencial é que baliza os discursos. Você se opõe àquele grupo que governa nacionalmente o Brasil, porque diverge das teses nacionais daquele grupo aqui, aqui e aqui. O Serra não fez isso. Ele renegou o passado, fingiu que não era amigo do Fernando Henrique, esqueceu que o PSDB fez de conquistas, com o apoio da base, que é o DEM, o PTB, os partidos, o PPS, os partidos que davam apoio e sustentação ao presidente Fernando Henrique. Ele esqueceu tudo e se apresentou como sucessor do Lula. Ele não confrontou as teses, não confrontou o ideário do PT. O Bolsa Família, ele não disse que tem que ter limite. E deixou o PT vender o Bolsa Família como se fosse seu. Não era. Quem fez o Bolsa Família foi o Fernando Henrique, foi Dona Ruth Cardoso. A estabilização da moeda, quem fez, quem atravessou esse mar proceloso das crises econômicas internacionais foi o Fernando Henrique. Naquela crise do México, ataque à moeda, sacaram 40 bilhões de dólares de um dia para o outro. Esses investidores internacionais. E o Fernando Henrique não largou o timão, trouxe o país seguro, entregou com moeda estável, que é o real, agora a gente não esquece, entregou para o Lula e o Serra. Porque ele privatizou a Telebrás, tinha que privatizar. Nós passamos da época do orelhão para 200 milhões de celulares no Brasil, 200 milhões. Todo mundo do povo tem seu celularzinho. Esse negócio tu mandou tirar de cima da mesa aqui, porque eu não parava de tocar quando eu cheguei aqui, Fernando. Foi difícil. É isso, amigo. Então, o Serra, quando renegou o PSDB, os partidos que o ajudaram na base, e disse que seria o sucessor do Lula, e desarticulou a oposição. Qual é o discurso que se opõe ao programa do PT? Qual? Hoje você não tem mais... O PT cooptou todo mundo. O senhor quer dizer, então, que quando se erra na política, ele é um voto de Minerva para derrubar um partido ou uma oposição? Ah, sim. Não se pode errar na política? Não, você vai levar tempo para corrigir. Poder pode, todo ser humano erra. E a política é feita por homens. Como é que vai ressuscitar a oposição, então? Não pode ser com Serra. Numa análise política. Vamos ver o Aécio como é que sai. O temperamento do Aécio é um temperamento conciliador. Ele é neto do Tancredo, ele é mineiro. Ele não é de confrontar, não é? O Aécio é de ajustar, de ajeitar. É um grande líder, vigoroso. Vamos ver como é que vem. Eu penso que o Fernando Henrique ainda tem um papel relevante a ser vivido, não numa disputa, mas aí na identificação do discurso que a oposição tem que fazer, e o Aécio talvez surja forte aí. Você acha que o FHC está no caminho certo de falar um pouquinho mais sobre a maconha? Eu penso que sim. Botou a juventude com ele. Eu penso que sim. Que já é uma ideia antiga dele que deixava Pois meio é, e é um guardado, homem que né? tem coragem de assumir suas ideias.
descriminalizar o uso. E eu penso que ele tem razão. O meu enfoque é esse. Se você tiver na farmácia a venda como na década de 30 na América proibiram a bebida alcoólica, fez surgir a máfia, aquela máfia que matava todo mundo. Não havia favela, mas dominava os guetos. Não foi assim? Essa repressão à droga faz surgir o traficante, que é o Don Corleone do passado. O cara que trai morre. Era a mesma coisa da máfia na América. Nós estamos vivendo 80 anos depois, né? Como é que vai o seu partido? Está bem, crescemos nessa eleição. Fomos a 23 deputados federais e temos 6 senadores. 450 prefeitos no Brasil, 2.500 vereadores. Como é que faz um partido crescer? Eu, fazendo isso, peregrinação, conversando com a base do partido, eu viajo o Brasil incansavelmente. Eu e um grupo de pessoas do partido. Normalmente vem comigo o Ivan Lozada, que é o presidente do PTB do Mato Grosso do Sul e é o vice-presidente da Fundação Instituto Getúlio Vargas, é um doutrinador. Trago o Anderson, que é o presidente da Juventude do PTB. Trago a Cristiane, que é a presidente do PTB Mulher Nacional. E a gente vai movimentando. Cria o PTB Mulher, cria o PTB Jovem. Doutrina, quem é Getúlio, quem foi Getúlio. A tese que a Fundação Instituto Getúlio Vargas advoga hoje, se Getúlio fosse vivo, hoje, o que ele apresentaria ao Brasil? Qual seria o seu procedimento? Porque ele surgiu na época de trabalho escravo. Ele fez a libertação do trabalhador, CLT, a lei da Previdência Social, o direito da mulher a voto. E hoje, o que faria Getúlio hoje no Brasil atual? Desse trabalho intelectual, não é mais o trabalho, aquela visão, o homem do campo é a foice na mão e o homem da indústria era o cara com o martelo, ou senão com a chave de rosca na mão. Não é mais isso. O cara opera no computador. Hoje o trator faz sozinho um campo inteiro pelo computador, pelo satélite. Não precisa nem operador de computador. De trator. Se o Getúlio Vargas ressuscitasse, né? Como que ele... E isso nós temos debatido internamente no PTB. Nós vamos discutir. Interessante. JK aparece mais do que Getúlio. Você acha que o tempo vai apagando? Na pesquisa, não. Na pesquisa, não. Na pesquisa, o presidente mais reverenciado é Getúlio, agora Lula, depois Fernando Henrique, depois Sarney, depois Juscelino Kubitschek. Fato. Fato. Porque você não pode apostar só na obra física. Você veja, na obra física o Lula não fez nada. Qual foi a obra física do governo Lula? Qual foi a grande hidrelétrica do governo do Lula? Qual foi a grande obra de infraestrutura de estrada? Nada. Mas ele fez o Bolsa Família e estabilizou a moeda, manteve a estabilidade da moeda, abriu o financiamento, o empréstimo consignado, que tem estabilidade nos juros. Então, está lembrado, ele fez pelo trabalhador. Justiça social, Fernando, o povo sabe disso, é dinheiro no bolso do trabalhador. Getúlio botou dinheiro, porque ele deu o direito trabalhista, ele deu a pensão de aposentadoria ao trabalhador. Então, ele é inesquecível. Mas Juscelino fez 5 anos em 5 rodovias, construiu Brasília, a indústria automobilística, a FENEMEI, a Fábrica Nacional de Motores. Isso não deixa uma memória muito sólida da construção do ano. Foi um estadista, né? É o que a Dilma precisa agora, é o exemplo. Ele transformou o foco da economia, que era toda ela na costa do Brasil. Nós vivíamos um país atlântico. E ele botou essa fortuna na região centro-oeste. O Tocantins é filho de Juscelino. Goiás é filha de Juscelino. O Mato Grosso do Sul, filhos de Juscelino. Essa pujança do Brasil na construção aí dessa lavoura que sustenta o país e mata a fome do mundo, foi Juscelino. Se ele não tira o Rio, a capital do Rio, e põe em Brasília, mas isso é uma obra mais econômica. Ela não tem assim, a não ser para um homem como você, que tem essa sensibilidade cultural, um jornalista, você entende a importância econômica do gesto do presidente. A praça, a escola, essas coisas, o povo fica, é a obra social. Impressionante. O seu partido vai para as cabeças? Nós aprendemos uma coisa com o PT. O PT disputa todas as eleições, agora ele está fazendo a cor, nós temos que disputar também. Você aprende com o PT? Hein? Você aprende com o PT? Aprendo, tem coisas que você tem que aprender. Até com o adversário você tem que aprender lição. Eu não me fecho ao ensinamento de ninguém. Eu aprendo com você,
Eu estou sempre atento a aprender, sempre aberto. E qual é a lição que eu aprendi com o PT? Disputar todas as eleições. Eu me lembro que em 1982, quando eu fui eleito deputado federal a primeira vez, o PTB fez 15 deputados federais e o PT 8. Nós fizemos, no máximo, nessa política de alianças, até hoje, 30 federais. No máximo. O PT hoje já está em 80. Qual foi a diferença do PT para o PTB? O PTB é um partido mais antigo, foi criado em 45, quando acabou o bipartidarismo, o MDB Arena, o PTB foi o segundo a obter registro no Tribunal Superior Eleitoral em 89, em setembro de 89. Sai lá, está nosso, de novo, o deferimento do segundo registro da legenda. Por que o PT nos passou? Porque disputou todas. Foi para a rua, disputou. A gente vai fazendo política de aliança, coligação, na majoritária, na proporcional, e o partido perde o rosto. Só tem torcida o time que joga bola. O time entrou em campo, vestiu meião, calção, camisa, e tem torcida. Esse movimento do Kassab, qual a análise que você faz? Mais time em campo? Prospera? Ele fez um movimento, não foi partidário, ideológico, programático. Ele fez uma coisa muito pragmática, cumprindo uma tarefa que ajustou com o PT, de esvaziar mais ainda a oposição. Achei o papel do Kassab ruim nesse episódio. Ruim. Quem começa mal, termina mal. A meu ver, o PSD dele vai terminar mal. Em que o Tocantins pode ajudar? E um estado pujante, que eu ajudei a criar. Doutor Siqueira, naquela fase na Constituinte, na greve de fome, a luta dele, eu subscrevi, eu era vice-líder do PTB, subscrevi a emenda, apoiei na comissão, briguei ao lado dele, fiquei empolgado com a ideia da construção do Tocantins, e é uma cidade para frente, é um meu estado para frente. Eu estava conversando de manhã sobre o mercado imobiliário, a pujança, você olha para a cidade, o prédio crescendo, é uma coisa. O partido tem que crescer como Tocantins, novo, estado novo, que tem gente que tem amor, que aposta, que vem para cá construir a vida. Você está aqui há quanto tempo? 2 anos e meio. Vai embora de volta? Você é paulista? Paulista, não penso em voltar. Você imagina quantas pessoas há como você assim? Isso é o sentimento que eu quero que o PTB passe às pessoas, que eles sejam um Tocantins. Em se plantando, tudo dá. Você pode começar a sua vida a partir daqui, a criar seu filho em segurança, a ter qualidade de vida, o direito de ir e vir, não ficar horas. Eu moro na Barra, no Rio. Meu escritório é no centro. Eu levo 1h40 de manhã para chegar no escritório. Aí eu despacho no celular. Eu uso no bolso. Vou te mostrar aqui uma bateria sobressalente para gastar o bicho de tanto falar. Mas é um inferno, aquilo não é qualidade de vida. Aquilo é qualidade de vida, 1h40, 2 horas no trânsito. E aqui 10 minutos em qualquer lado. Quilômetros. Aqui em 10 minutos. Qualquer lado. Nós saímos do hotel para vir para cá e chegamos em 3 minutos aqui. É. Fernando, o PTB é como o Tocantins. Ele quer as pessoas assim que acreditam num projeto de futuro. Como você crê no Tocantins, nós cremos no Tocantins e cremos no PTB. O senhor está de olho agora no Pará, na divisão de estados, a possível divisão? Tem que dividir para governar, é muito grande, é ingovernável. O sul do Pará é abandonado porque não tem governador. O PTB tem mobilização ali naquela região? Apoia a emenda, nós já estamos comprando emendas para fazer ali o estado de Tapajós e Carajás. Carajás. Né? Carajás. Nós apoiamos, é unânime, é decisão do partido. E afinado com o grupo do PTB do Pará. Existe muita disputa política numa discussão dessa? Há uns grupos mais... Mas vai prevalecer a vontade do povo? Vai prevalecer. E o povo quer a separação. Porque você só vai crescer se tiver um governador que possa correr o estado e tomar conta. Você imagina Goiás antiga, antes dessa... Isso que eu ia te perguntar. Como é que foi? Ingovernável. A insatisfação que vivia o povo aqui. Teve plebiscito na época? Teve. Toninho, teve plebiscito? Não, né? Foi a decisão. A discussão foi... Foi a decisão da Constituinte mesmo, que foi aplaudida pelo povo. Por isso que essa cidade chama Palmas. Ela veio do fruto do aplauso que o povo do sul do Goiás deu à decisão de se criar o estado de Tocantins. Diga uma coisa, como é que estão as suas cordas vocais? Continuam afinadas? Perfeitas, perfeitas.
Faz alguma disciplina nelas ou não? Fernando, eu estudo canto 2 vezes por semana, pelo menos, 1h30. O que eu faço? Eu faço um vocalize, começo a aquecer a corda vocal, e depois eu canto 1 hora, mas cantar eu canto sempre. Você lançou um CD só? Por enquanto eu tenho um CD só. Qual foi a vendagem do CD? Não vendi, não. Não vendeu? Não vendi, não. Não é a minha carreira. Fiz para dar aos amigos. Vou te mandar um. Você vai fazer a crítica. Eu quero sim. Me dá depois o endereço. Eu vou te dar o meu cartão e você me manda. Vou te mandar. Eu gostei. Eu fiz... Quem me ajudou muito foi Deixa que eu pago o Sedex. o Cláudio Cohen, que é maestro da Orquestra Sinfônica de Brasília. Me ajudou meu amigo. Eu sempre ajudei a orquestra quando deputado. Sempre ajudei a orquestra. E a Kátia Almeida, que é violoncelista da orquestra, fez todos os arranjos junto com o Cláudio para mim. Eu gravei com uma parte da orquestra. O pessoal não queria me cobrar, foi até um negócio constrangedor. 40 pessoas, tem uma orquestra. Eu dizia, gente, aqui de graça não vale. Porque é difícil mobilizar um pessoal. Mas eles iam comigo por amizade, de graça não vale. Então eu vou pagar, vocês façam um preço mínimo, já que vocês não querem me cobrar, mas ficou lindo. Então, Mas aquela capa lá não tem nada a ver com o conteúdo. As músicas são retrô, elas são todas sepiadas, a capa é sépia. Porque a moto... Não tinha que ser um barco em Veneza, por exemplo? Porque são românticas. Mas a moto é romântica, ela é liberdade. Ainda mais daquela faixa. Jaqueta de couro. Pois é, aquilo é James Dean, 50, pode 60. Ser, pode ser. Olha que as músicas boa tradução, são James Dean. As músicas românticas que eu canto são daquela década de 50, 60. Tem alguma pedida? Fly Me to the Moon? Você vai botar para tocar aqui? Não sei, você pode... Mas você tem aqui alguma coisa? Você tem esse... Não, eu quero ver você... Você quer que eu cante? Dá para encarar ou precisa fazer um aquecimento vocal? Não, Fly Me to the Moon também. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what's in like on Jupiter and Mars. Smile. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through the fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although what year may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You find that life is still worthwhile if you just smile. Maravilha, né? As pessoas precisam cantar, não é? Sim, Santo Agostinho já dizia isso. Não é? Quem canta reza 2 vezes, se Não aproxima é? mais de Deus. Obrigado pela tua presença aqui, viu? Obrigado, Foi você. ótimo. Obrigado, meu irmão. Foi ótimo. Seja muito bem-vindo aqui Obrigado, ao amigo. Tocantins novamente, né? Eu gosto de Palmas, eu sou um frequentador assíduo. Já acampei no Jalapão 3 vezes. Já acampei no Jalapão, jipeiro, motoqueiro, essas coisas você assim. Você me trouxe uma informação que estão asfaltando lá, vai estragar o teu esquema. Isso aí que não vai ficar bom, é em favor do povo. Então, para encerrar, let me try again. Let me try again. Let me try again. Think of all we had before. Let me try once more. Let me try again. Let me try again.